Aniversário natalício. É só questão de consciência? Imagine a seguinte cena. Um cristão fiel decide não comemorar aniversários. Ele não faz isso por superstição, medo ou tradição, mas sim porque acredita que esse tipo de celebração simplesmente não agrada a Deus. Qual a reação comum? Falar que isso é exagero. Falar que comemorar aniversário natalício é só uma festa, não tem nada demais. E a mais comum entre os apóstatas modernos é dizer que isso é só questão de consciência. Mas será mesmo? Vamos avaliar isso juntos. A Bíblia nunca diz, não comemore aniversários. Mas também não diz, não veja pornografia. Nem, não consuma drogas por entretenimento. Mesmo assim, graças aos princípios bíblicos, sabemos discernir quando algo não combina com a santidade. Neste vídeo, não vamos tentar transformar o aniversário em pecado mortal. Também não estamos aqui como apologistas contra datas comemorativas. Você é livre para tomar suas decisões e é também educado o bastante para respeitar nossa visão de mundo. Aqui, a nossa proposta é outra. Convidar você a refletir, com calma e profundidade, se a celebração dos aniversários natalícios realmente se sustenta à luz da Bíblia, da lógica e da consciência treinada por Deus. Vamos caminhar juntos por evidências históricas, textos bíblicos e princípios espirituais que normalmente são ignorados, e avaliar se essa prática é realmente tão neutra quanto parece. E para os odiadores das testemunhas de Jeová, preparamos uma parte de refutações, respondendo às principais falácias difundidas. Não deixe de baixar a apostila completa que preparamos. Está no link da descrição. Vamos começar então. O que a Bíblia realmente mostra sobre aniversários? Quando alguém diz, mas a Bíblia não proíbe aniversários, a resposta imediata é, sim, é verdade, não proíbe, mas o fato de algo não ser proibido literalmente não significa que seja aprovado espiritualmente. Vamos observar com atenção o que a Bíblia realmente mostra sobre a prática de celebrar aniversários natalícios. Em toda a Bíblia, existem apenas 2 aniversários natalícios mencionados explicitamente. Um deles em Gênesis 40, sobre aniversário de Faraó. Ao terceiro dia, que era o dia do aniversário de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos e mandou enforcar o chefe dos padeiros. Outro, em Mateus 14, sobre o aniversário de Herodes. Festejando-se o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou, e Herodes mandou degolar João Batista. 2 aniversários, 2 festas pagãs, 2 desfechos trágicos. Mas isso, por si só, não condena essa celebração. Alguns críticos dizem erroneamente que esse é nosso principal argumento, mas não é. Essas citações bíblicas são apenas, veja bem, evidências relevantes que devem ser consideradas. O que dizer dos servos fiéis do passado? Eles celebravam aniversários? A Bíblia relata nascimentos importantes: Isaque, Moisés, Samuel, Jesus, mas nunca relata a celebração de aniversários desses homens. Nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, nem mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus, é mostrado celebrando seu aniversário. Nem ele, nem Maria, nem Paulo, nem qualquer cristão no primeiro século. Isso é só omissão? Ou seria um padrão? E que dizer de Jó e os reis de Israel? Alguns apontam para Jó 1, 4 e dizem, os filhos de Jó celebravam aniversários. Mas o texto diz apenas, cada um fazia um banquete em seu dia. A expressão traduzida por seu dia não é a expressão para aniversário natalício. O que os filhos de Jó faziam era um rodízio familiar de refeições, não festas de aniversário. E quanto a Oséias 7, 5, lá diz, no dia do nosso rei, isso pode ser aniversário? Talvez, mas pode ser uma coroação, uma vitória militar, a inauguração de reinado, algum feriado nacional em homenagem à sua figura. Não há nada que indique aniversário natalício. E o contexto mostra embriaguez, zombaria e depravação. Não é exatamente um exemplo positivo, certo? Portanto,
A Bíblia nunca apresenta um servo fiel celebrando o aniversário natalício. Quando menciona a prática, é sempre em contextos pagãos, perigosos ou moralmente questionáveis. Não estamos dizendo que isso prova, por si só, que celebrar aniversários é errado. Mas ignorar esse padrão também não é honesto. A pergunta que cabe aqui não é: onde está a proibição? Mas sim, onde está o exemplo positivo? As raízes da prática e o que ela carrega até hoje. Até agora vimos que a Bíblia jamais apresenta servos fiéis comemorando aniversários natalícios, e que os dois exemplos citados decorrem de contextos pagãos e trágicos. Mas de onde isso realmente veio? Qual é a raiz dessa prática? E o que fica dela, mesmo depois de milhares de anos? Bem, durante o Antigo Testamento, o Egito ainda era a grande potência do Mediterrâneo. Os faraós tinham status divino, e seus aniversários eram celebrados como festas religiosas, com banquetes e sacrifícios. Quando José interpretou o sonho de Faraó, em Gênesis 40, não era uma simples festa de aniversário. Era o culto ao poder divino que o rei acreditava ter recebido. Entre os gregos, o culto ao aniversário dos deuses e dos monarcas evoluiu. O livro The Lore of Birthdays explica que cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios originaram esse costume e os gregos herdaram a ideia de festejar datas ligadas a figuras superiores, deuses, heróis e depois pessoas de destaque. Essas comemorações eram marcadas por oferendas, banquetes e, muitas vezes, por rituais tidos como protetores ou supersticiosos. Portanto, desde o início, o aniversário não era um simples marcador social. Era um ato religioso, ligado ao culto ególatra e à astrologia. E esse ponto vamos enfatizar novamente. Aniversários natalícios eram um ato religioso ligado à astrologia. A Igreja Primitiva, rejeição e comentários patrísticos. Ao nascer o cristianismo, os primeiros seguidores de Jesus já vinham de tradições judaicas. E, como já vimos no bloco anterior, os judeus não tinham o costume de comemorar aniversários. Orígenes, considerado um dos pais da Igreja, cerca de 200 anos depois de Cristo, em seu comentário sobre Mateus, livro 10, capítulo 20, registra que, dos santos ninguém é relatado como tendo celebrado banquete ou grande festa no dia do seu nascimento. Apenas pagãos como Faraó e Herodes celebram aniversários. Esse era o pensamento dele em Alexandria. Outros pais da Igreja concordaram. Tertuliano critica as festas pagãs e afirma que o cristão deve se afastar de costumes impuros herdados das nações. Arnóbio também associa aniversários a ritos de adoração a deuses pagãos, rejeitando-os como prática cristã. Esses escritos nos mostram que, já no século II, toda a Igreja primitiva via a celebração de aniversários como herança pagã, e não como algo a ser incorporado à adoração a Deus. Nesse pequeno trecho, eu mostro um apologista católico moderno comentando esse fato. Vejamos. Não existe registro cartorial do nascimento de Jesus. Não temos uma certidão do nascimento de Jesus. E, além do mais, as pessoas naquela época não comemoravam o próprio nascimento. Isso, aliás, era um costume pagão, ficar comemorando o próprio aniversário. Para os judeus e para os cristãos, a data do nascimento não era o mais importante. Portanto, é no mínimo incoerente criticar as testemunhas de Jeová de não comemorarem aniversários, certo? Nós simplesmente mantivemos o conceito cristão primitivo, de que essa comemoração é pagã e inapropriada. Novamente, aqui fica a lição. Respeite as testemunhas de Jeová também nesse assunto, pois temos embasamento histórico. Não somos extremistas. Dicionários e enciclopédias históricas. O Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis, ao tratar da palavra hebraica para aniversário, observa na página 80 que, no Antigo Testamento, não existe nenhum tipo de alusão à comemoração de aniversário natalício entre os adoradores de Deus.
E complementa na página 242. Na igreja primitiva, o dia do nascimento de Cristo foi ignorado. Não era costume comemorar no seio da comunidade cristã. Por que isso importa? Significa que, no contexto em que a fé cristã se expandiu, os aniversários eram vistos como marca de religiosidade pagã, não algo a ser adotado pelos cristãos. Fontes seculares como a Enciclopédia Britânica e o Theological Dictionary of the New Testament confirmam que a prática surgiu em contextos egípcios e gregos, e somente no século IV a Igreja de Roma começou a festejar o nascimento de Jesus, o Natal, misturando valores cristãos com o paganismo. A transformação cultural e o que permanece oculto. Com o passar dos séculos, costumes pagãos foram adaptados. A festa de Mitra nos solstícios deu lugar ao Natal em 25 de dezembro, a fim de ressignificar a data. As velas, as coroas, símbolos de proteção astrológica, foram reinterpretados como a luz de Cristo. Atenção a essa pergunta. Seria possível ressignificar uma comemoração pagã? Mesmo que o cristão hoje ache que aniversário é apenas festa de bolo e amigos, as raízes continuam vivas. Veja bem, ainda que você apenas reúna sua família para comemorar seu nascimento, mesmo sem velhinhas e pedidos místicos, as raízes da celebração não desaparecem. Quais raízes? 1. Marcadores astrológicos. A volta da Terra ao ponto exato do seu nascimento. 2. Exaltação da criatura e não do Criador. 3 rituais de proteção em torno da data. Esses são os motivos mais fortes pelos quais os primeiros cristãos não eram coniventes com esse paganismo, e o motivo pelo qual as testemunhas de Jeová também não o são. É como uma árvore de raiz podre. Por fora tem flores e frutas bonitas, mas se olharmos de perto, a raiz ainda está comprometida. A comemoração do Dia das Mães, por exemplo, muitos hoje dizem que não tem nada a ver com paganismo. Mas ao investigarmos a história, descobrimos que a ideia de honrar a maternidade vinha de cultos a deusas antigas, como Rhea na Grécia e Ishtar na Mesopotâmia. Quando ressignificamos para homenagear todas as mães, a data pode parecer neutra, mas a forma e o simbolismo ainda remetem à ideia de culto às figuras maternais. Então, novamente perguntamos, seria possível ressignificar uma comemoração pagã? Se sim, então eu posso ressignificar o Natal, o Halloween, a festa de Cosme e Damião, ou qualquer outra celebração pagã. Se vale para um, vale para todos. Portanto, a nossa viagem pelas eras nos ensina que os aniversários nasceram como festividades pagãs, ligadas a ritos astrológicos e cultos ególatras. Embora a cultura moderna tente disfarçar isso, porém, não é possível remover o significado religioso de uma festa religiosa. A falácia da ressignificação, o exemplo do bezerro de ouro. Um dos argumentos mais populares para justificar a celebração de aniversários é: hoje em dia ninguém pensa em paganismo. É só uma tradição. O importante é a intenção. Mas será que Deus pensa assim também? Em Êxodo 32, o povo de Israel faz algo que, à primeira vista, pode parecer bem intencionado. Eles constroem um bezerro de ouro. Sim, um ídolo. E então Arão declara: amanhã haverá uma festa para Jeová. Ou seja, eles queriam usar um símbolo pagão para homenagear o Deus verdadeiro. Uma tentativa clara de ressignificar algo de raiz pagã. Como Jeová reagiu? Ele não disse: o que importa é que eles estão me adorando no coração. Ele disse: desce, porque o teu povo se corrompeu. E Moisés, ao ver aquilo, partiu as tábuas da lei, destruiu o ídolo e 3.000 pessoas morreram naquele dia. O problema aqui não foi a intenção, mas a forma. O povo queria uma festividade religiosa, mas quis fazer do seu jeito, misturando elementos pagãos e práticas herdadas do Egito. E Jeová rejeitou. Hoje, alguns podem dizer: eu comemoro meu aniversário apenas como gratidão a Deus pela vida.
Mas o formato continua sendo o mesmo. A pessoa é o centro da atenção. Ela recebe louvores, presentes, homenagens. Às vezes até canta-se parabéns com reverência exagerada. A estrutura continua sendo a celebração da criatura. E mesmo sem velhinhas e pedidos místicos, a mácula astrológica é indissociável. Não importa se a boca diz, é só gratidão. Deus vê o que o ato carrega. Romanos 11:16 nos lembra: se a raiz é santa, os ramos também são santos. Só que a implicação inversa também é válida. Se a raiz é profana, os ramos também se contaminam. E a raiz do aniversário é a exaltação pagã, nada a ver com a adoração verdadeira. Sinto muito, mas não se muda isso trocando a etiqueta. Êxodo 32. Não é apenas uma história antiga, é um alerta eterno sobre o risco de usar práticas do mundo e tentar batizá-las como santas. Não é a nossa intenção que santifica um costume, é a origem, o propósito e, acima de tudo, a aprovação de Deus. A diferença entre objetos e eventos, a chave lógica do debate. No debate sobre aniversários, muitos críticos apontam argumentos como: nós usamos alianças de casamento, que também têm origem pagã. Os meses do ano do nosso calendário possuem nomes pagãos, e nós usamos. Paulo comia carne sacrificada a ídolos, então por que não comemorar aniversário? Mas todos esses exemplos pertencem a categorias diferentes. A chave para entender por que esse argumento falha está nesta distinção. Muita atenção nesse ponto. Os objetos são neutros e podem mudar de significado, mas os eventos não. Os eventos sempre carregam sua essência original. Vamos explicar. Um objeto é algo físico, com forma e função limitada. Quando a Bíblia menciona alimentos ou objetos em contextos cerimoniais, frequentemente tratamos deles como neutros fora daquele contexto. Por exemplo, o pão e vinho na ceia do Senhor só representam o corpo e o sangue de Cristo durante o ato cerimonial. Antes e depois continuam sendo o quê? Apenas pão e vinho. Não necessariamente o simbolismo da cerimônia é perpetuado no referido objeto. Outro exemplo. Paulo explica aos coríntios que, se alguém compra carne no mercado, sem saber que foi ofertada a um ídolo, pode comê-la sem culpa. O objeto perde seu significado idólatra quando separado do culto. Então, um anel de compromisso pode ter origem pagã, mas na cultura moderna, tornou-se simplesmente símbolo de fidelidade conjugal. Se em alguma cultura o anel tivesse um uso idolátrico direto e fosse ofertado a deuses, o cristão deveria evitar. Mas, em geral, o objeto em si é neutro, e qualquer significado extra é atribuído em função do contexto. Agora, o que dizer sobre os eventos? Um evento é uma cerimônia ou atividade com raiz histórica e simbólica própria. O significado original sobrevive a transformações superficiais. Por exemplo, os aniversários de faraós e reis, desde a antiguidade, eram festas públicas de adoração a governantes, ligadas a crenças astrológicas. O objetivo desse evento é indissociável. Já as celebrações pagãs de Ano Novo, Natal, Halloween, entre outras celebrações, foram reformulados pela Igreja ou pela sociedade. Mas a raiz espiritual continua presente. Exaltação, ritos, fé no calendário lunar e solar. Seria possível ressignificar uma comemoração pagã? Não. Os eventos carregam suas raízes. Outro exemplo é o Dia das Mães. Embora hoje pareça apenas afeto filial, nasceu de cultos a deusas da fertilidade, Réa, Cíbeles, Ceres. Resignificar não apaga a estrutura ritualística. Então, eventos natalícios, isto é, aniversários de nascimento, para louvar a criatura, não perdem sua marca pagã com simples mudanças de rituais. Ao longo de gerações, a festa de aniversário evoluiu para bolos, presentes e balões. Mas o propósito central permanece. Por que a diferença entre objetos e eventos importa no debate sobre aniversários? Vejamos a comparação entre aliança e aniversário. A aliança é objeto com significado social. Limita-se a dizer,
sou comprometido. Não carrega qualquer suposta origem pagã fora de seu contexto. Já o aniversário é um evento que gira em torno de quem é o aniversariante. Não dá para comparar. O evento traz intrínseco um ritual de credo astrológico e cultos humanos. O objeto não. Vamos comparar as carnes sacrificadas a ídolos e o aniversário. A carne é um simples objeto que, quando vendido no mercado, perde seu vínculo com o ídolo. Já o aniversário é um evento que jamais houve uma versão neutra. Sempre esteve dentro do espectro pagão astrológico. Então, mais uma falsa analogia. A carne, isolada do culto, perde a conotação idólatra. O aniversário nunca foi neutro. Ainda poderíamos citar os eventos coexistentes. O batismo pagão é um evento coexistente com o batismo cristão. Existia em religiões falsas, mas nos cristãos a razão era diferente, independente e estabelecida pelo próprio Jesus. Já o aniversário como evento natalício nasceu de culto, sem qualquer vínculo de coexistência com um propósito puro. Portanto, objetos podem assumir diferente significado dependendo do contexto. Já os eventos não. Eles carregam raízes que não se dissipam. Aniversários são eventos criados historicamente para exaltar a criatura e manter conexões astrológicas pagãs. Alianças, carnes ou batismos, em certos contextos, são objetos ou eventos coexistentes, que podem ser ressignificados sem ferir o princípio espiritual. As tentativas de defesa e por que não funcionam. Até aqui, vimos o que a Bíblia mostra sobre aniversários, sua origem pagã, a tentativa frustrada de ressignificação e a diferença entre objetos e eventos. Mas ainda restam argumentos populares usados por quem tenta defender essa prática como questão de consciência. Vamos analisar agora 5 dos mais comuns, e por que nenhum deles sobrevive à luz da verdade bíblica e da lógica espiritual. Argumento 1. Hoje em dia, ninguém pensa em astrologia ou paganismo. A festa é só por alegria. Vamos analisar. O povo de Israel também tentou isso com o bezerro de ouro e chamou a festa de festa para Jeová, certo? Mas Deus não aceitou a nova intenção, porque a forma, a estrutura e a raiz continuavam pagãs. A cultura muda, mas Deus não muda. Seria possível ressignificar uma comemoração pagã? Não. A cultura pode tentar apagar a origem de uma prática, mas se o evento continua com a mesma estrutura espiritual e continua inválido aos olhos de Deus. Argumento 2. Mas é só uma festa minha, em casa, com meus amigos, sem velhinhas e pedidos místicos. Não tem nada de espiritual nisso. Será mesmo? Primeiro, a raiz astrológica pagã é indissociável. Segundo, eu não posso apagar o significado religioso de uma celebração religiosa. Terceiro, o que torna algo espiritual não é o tamanho da festa, mas o propósito e a centralidade da criatura. Meu dia, minha homenagem, meu presente, minha vela, meus parabéns. Tudo gira em torno de uma única coisa, o indivíduo. Cultuam a criatura em vez do próprio Criador, como diz Romanos 1, 25. Mas o louvor e glória sempre devem ser direcionados a Deus, não ao ser humano. Argumento 3. Se a aliança de casamento tem origem pagã e não tem problema usar, por que o aniversário é diferente? Simples. Porque a aliança é um objeto social, não uma celebração. É um símbolo visível, com significado prático e imutável. Em muitos países, aliança significa fidelidade. Em outros, não é usada. O evento de aniversário, por outro lado, é um ritual, não um objeto. A Bíblia mostra que objetos podem ser usados com sabedoria, como roupas, tendas, ferramentas. Mas rituais com estrutura idólatra nunca foram aceitos, mesmo que ressignificados. Portanto, falsa analogia. Argumento 4. Se Paulo comia carne de ídolos sem problema, por que não posso comemorar aniversário? Resposta.
Paulo não participava do ritual pagão. Ele deixava claro: se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais. Ele só comia se a carne já estivesse no mercado, sem conotação religiosa. Ele diferenciava o ato isolado do alimento do evento cerimonial pagão. E aniversário é o próprio evento completo, não um pedaço do bolo na prateleira. Comparar comer carne no mercado com organizar uma celebração pessoal em honra a si mesmo em um ciclo astronômico é uma analogia falha e desonesta. Argumento 5. Não é justo comparar o aniversário com outras festas de origem pagã, como Natal e Halloween, porque o aniversário é só pessoal. Veja bem, se o argumento é que não é coletivo nem institucional, então celebrar o Natal ou o Halloween em casa, com a família apenas, seria válido, mas a questão dos aniversários é supercrítica pelo fator astronômico pagão indissociável, ligado ao ciclo da Terra em torno do Sol, bem como ao culto do egolátrico. Não se pode remover o significado religioso de uma celebração religiosa. Ou se abre a porta para tudo, inclusive Natal, Halloween e afins, ou se admite que a origem e os princípios importam, e com isso, perde a base para justificar os aniversários. Isso se chama coerência. E se você não quer acreditar em mim, acredite no maior apologista do Brasil. Veja o que ele diz sobre a coerência que o cristão deve ter. Vejamos. E por último vem a coerência. O cristão tem que ser coerente com a sua crença. Então, se eu não posso celebrar Halloween, porque tem origem pagã e tem significados pagãos, então eu não vou poder celebrar Natal, eu não vou poder celebrar aniversário e nenhuma outra celebração de origem pagã, porque todas elas são celebrações e todas elas têm origem pagã. Então eu tenho que ser coerente com a minha crença. As testemunhas de Jeová são coerentes com a crença delas. E por último vem a coerência. Portanto, nenhum desses argumentos, por mais populares que sejam, sobrevive ao crivo da Bíblia e da razão espiritual. Todos tentam suavizar ou ocultar a essência do aniversário. Autoexaltação, origem astrológica pagã, ausência de respaldo bíblico e ritual de honra pessoal. O verdadeiro cristão, guiado pelo Espírito e pela Palavra, não busca desculpas para adotar costumes do mundo. Ele busca o que é agradável a Jeová. Aplicações práticas, a vida cristã e o foco na glória de Deus. Até aqui, você viu que 1. A Bíblia nunca recomenda a celebração de aniversários natalícios. 2. Os únicos exemplos envolvem práticas pagãs e desonra a Deus. 3. A origem da celebração é espiritual, não apenas cultural. 4. As tentativas modernas de justificar o costume se apoiam em analogias falsas ou sem base bíblica. Mas talvez você ainda se pergunte, mesmo sabendo disso, será que não posso comemorar de forma inocente, apenas como gratidão a Deus pela vida? Vamos analisar esse cenário. Em tese, uma simples refeição de agradecimento a Deus, sem qualquer associação supersticiosa ou foco na autoexaltação, poderia ser considerada uma expressão de gratidão, isto é, algo positivo e bíblico. Porém, na prática, a comemoração de aniversário tem raízes indissociáveis. Parabéns para você, ou seja, a exaltação do eu. Presentes e homenagens pessoais. Pressão cultural para seguir o ritual. Bolo, velas, festas e pedidos mágicos. E a marcação de ciclo astrológico. Nos tempos antigos, esse evento astrológico não era interpretado de maneira científica e neutra, como fazemos hoje. Povos antigos, egípcios, gregos, romanos e outros, viam esse ciclo como espiritualmente significativo, acreditando que o dia do nascimento era astrologicamente especial. Havia uma influência cósmica única sobre o indivíduo nesse dia. Era necessário proteger a pessoa de maus espíritos através de rituais. Celebravam-se festas para invocar sorte ou agradar deuses e espíritos protetores. Velas eram acesas como amuletos de proteção. Desejos mágicos eram feitos para garantir sorte no novo ciclo da vida,
e oferendas eram comuns. Assim, o simples ato de marcar um ano de vida não era uma questão inocente, mas estava embebido em superstição, magia e idolatria, como atesta o livro já citado nesse vídeo, The Lore of Birthdays. A Bíblia, ao tratar de práticas religiosas e de adoração verdadeira, nos orienta com princípios claros. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Assim, mesmo que um indivíduo consiga isolar sua atitude pessoal e seu evento de todos esses elementos culturais, a percepção social continuará vinculada ao conceito de celebração natalícia. A maturidade espiritual se manifesta, portanto, quando temos coragem de renunciar ao que o mundo chama de normal e nos alinhar com o que Deus chama de santo. Conclusão do nosso vídeo. Ao longo deste vídeo, examinamos o tema dos aniversários natalícios com a mente aberta e a Bíblia como referência. Vimos que 1. A Bíblia não proíbe diretamente, mas também não aprova em nenhum exemplo positivo. 2. A origem da celebração é pagã, astrológica, ritualística e voltada à criatura. 3. As tentativas de atualizar ou ressignificar a prática são as mesmas já usadas em Êxodo 32 e rejeitadas por Deus. 4. Os argumentos modernos que tentam defender o costume caem um por um quando comparados com as Escrituras. O que está em jogo não é uma festa, é um princípio. A pergunta real não é: posso comemorar meu aniversário? Mas sim, por que eu comemoraria algo que glorifica a mim mesmo, em vez de glorificar aquele que me deu a vida? Por que eu levaria a cabo uma celebração claramente paganizada? O cristão maduro entende que nem tudo o que é comum é aceitável. Ele vive para algo maior do que tradições humanas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, já dizia Jesus Cristo. Suponha que alguém molde um bolo de estrume, literalmente. Cubra com chantilly, frutas vermelhas, velas brilhantes. A decoração é linda, mas a essência continua como? Continua sendo estrume. O aniversário moderno pode ter bolo, balões, sorrisos, mas sua raiz, sua essência, a astrologia e a exaltação da criatura, permanece indissociável. A Bíblia ensina que não se muda a santidade de algo apenas com boas intenções. Não estamos aqui para julgar suas decisões, nem para dizer como você deve se sentir, mas estamos aqui para dizer: a consciência cristã verdadeira é treinada, moldada e transformada pelas Escrituras. Um cristão maduro não se pergunta: eu posso fazer isso? Mas sim, isso glorifica a Deus, exatamente como Paulo escreveu na 1 aos Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe. Ajude outros a examinarem com sinceridade o que agrada a Jeová, de seus amigos e irmãos, o publicador do reino.